Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um NetoCast Esportes ao vivo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto, acabando esse agosto que não tem fim, né, Silvio? Do meu lado aqui, Alexandre Silf, grande boa noite. Amigão aí. Também tá ruim também, pelo jeito também, né? Não, já tive pior. Ontem foi o ápice. O Jim também lá diretamente de Tupã. Como é que você tá, Jim? Agora tô bem. Tô lindo até. O Jim também passou altos bocados aí com gripe, com um começo de pneumonia, mas já tá melhor. E diretamente de Salvador, Bahia, grande Manolo. Como é que você tá, Manolão? Tudo bem, Neto? Boa noite a todos, ouvintes do Neto Esporte. Boa noite, Silvio. Boa noite, Jim. Abraço a você, né? Valeu, senhores. Uma parte esportiva aí pra gente. É isso aí. Vamos aproveitar aqui que o Petros, nosso amigo, nosso correspondente da NBA, diretamente do Pará, ele não pôde participar porque as aulas já começaram, ele fez a gentileza, até preciso agradecer ele aqui, de mandar um áudio, então a gente vai antecipar a pauta de basquete e colocar o áudio do Petros primeiro para poder a gente depois administrar melhor o tempo dos 45 minutos do Spreaker, tá ok? Então eu vou chegar aqui, vou pedir a galera aí que eu vou soltar o áudio do Petros, então vamos lá. Ele vai falar sobre basquete dessa semana aí, vamos ver. Fala Neto, fala pessoal do NetoCast Esportes, boa noite gente. Aqui é o Petro Davi de novo, falando sobre basquete, né, que como vocês sabem eu estudo à noite, né, e não tem como eu participar dos NetoCast de Esportes, mas a pedido do Neto eu tô mandando esses áudios como eu fazia antes do mês de julho, e agora eu vou voltar a mandar os áudios para tentar contribuir. Os áudios vão ser mais curtos, né, porque não teve tanto, né, a NBA ainda tá na temporada, acabou a temporada da NBA, né, então a gente está na off-season, que eles chamam, que é o período em que a NBA entra em recesso, que os jogadores vão para os campos de treinamento, treinam novas habilidades, em que acontece o draft da NBA, em que os jogadores da universidade vêm e são draftados pelos times da NBA. Só que, recentemente, eu não sei se vocês têm acompanhado o NetoCast de Esportes, mas recentemente o Kyrie Irving, recentemente não, isso já tem um mês se eu não me engano, o Kyrie Irving, jogador do Cleveland Cavaliers, declarou publicamente, não foi publicamente, mas não sei bem como foi que isso chegou na imprensa, mas ele declarou que queria ser trocado do Cleveland Cavaliers, time do que ele começou a carreira, que ele começou quando o LeBron James não estava lá no time, estava ainda jogando no Miami Heat, e carregou o time quando o time era fraco demais. E não foi só ele, Tristan Thompson também, que hoje em dia é um é um ala muito conhecido pelo pessoal de Cleveland, e porque ele é um cara muito esforçado também começou a carreira nos Cavaliers. Não sei quais são os termos, mas semana passada, na verdade semana retrasada, saiu a notícia de que o Cleveland Cavaliers, na verdade o Boston Celtics, trocou o Isaiah Thomas, se eu não me engano, o jogador que estava jogando com eles pelos playoffs, né, e que estava jogando mesmo depois de um dia depois do jogo, ou umas semanas antes, não vou me lembrar agora, do jogo 1 dos playoffs da primeira rodada. A irmã dele tinha falecido num acidente automobilístico, e o cara jogou mesmo assim, jogou uma partida sensacional, inclusive no jogo 2. Ele e o Jay Crowder, que também é um ala que estava jogando pelos Celtics, e mais algumas escolhas de draft, foram trocados para os Cavaliers pelo Kyrie Irving. Pois é, gente, isso causou um rebuliço na imprensa nesses últimos dias, só que tem um pequeno porém. O Isaiah Thomas, para quem acompanhou os playoffs, para quem não acompanhou os playoffs, na verdade, ele teve uma contusão na cintura, no quadril, que impediu ele de jogar os 2 últimos jogos das finais de conferência, que foi o jogo 3 e o 4. E muitos especulam que se ele ao menos tivesse jogado, a série poderia ter ido 5 jogos. Mas, de acordo com o regulamento da NBA, você não pode trocar jogadores contundidos.
Então, fora que ele também está muito chateado com essa troca, porque essa troca partiu dos Celtics, não partiu do Cleveland Cavaliers. E, obviamente, o Danny Ainge, que é o dirigente atual dos Celtics, está visando o futuro do time. E nisso, ele engenhou essa troca junto com o Cleveland Cavaliers. O Kyrie Irving, se a troca for mesmo efetivada, o Kyrie Irving vem para os Celtics. E o Isaiah Thomas, juntamente com o Jay Crowder e mais algumas escolhas de draft, vão jogar pelos Cavaliers na próxima temporada. E é uma coisa assustadora, porque, por exemplo, o Celtics Caramba, cachorro! O Celtics é uma franquia de sucesso da NBA, tem 17 títulos, é o time com mais títulos na NBA. E com um jogador como o Kyrie Irving, que dizia que ele ser o ponto principal de um ataque, ou querer ser o líder de um time, coisa que ele não era nos Cavaliers, apesar de eu não concordar muito com isso, mas ele estava sendo preparado para que ele liderasse o Cavaliers depois que o LeBron James não pudesse mais fazer isso. E considerando que o LeBron James já tem seus 31 anos de idade, joga muito bem, mas o pai de todos, que é o tempo, age sobre todos nós, né, gente? Então, vamos ver no que vai dar até agora. E detalhe, os times têm até amanhã para decidir se a troca vai acontecer mesmo, se vão ser só esses jogadores envolvidos, se vão querer mais jogadores pelo fato do Isaiah Thomas ainda estar contundido. E vamos aguardar e ver o que vai acontecer amanhã, né, às 10 horas da manhã, que é o prazo máximo que os times têm para fechar um acordo ou não. Mas fora isso, gente, só isso que aconteceu recentemente na NBA. Eu espero que tenham curtido mais esse áudio sobre basquete. E continuem aí ouvindo o Netcast Esportes, Neto, Pensador, seja lá quem for mais participar, Manolo. Abraços aí, galera, e tchau, tchau. Fui pra aula agora. Bom, é isso, galera. O nosso amigo Petros tem mais a que agradecer mesmo, a participação mesmo, que em forma de áudio, sempre agregando demais aí. Até o cachorro, né, Jim? Até o cachorro, né, Manolidinho? Até trouxe um cachorro trouxe um cachorro paraense pro nosso lado aqui, poxa. Muito bom, muito bom. Bom, vamos... Não, tem um negócio aqui, ó. O basquete brasileiro foi... Daqui uma manchete. Vexame sacramentado. A seleção masculina de basquete está fora do PAN de 2019. Ué, então onde você viu isso aí? Não, isso aí foi notícia de... Tá fora do PAN de 2019? É, que é uma vexame pra eles. Mas o que aconteceu? Você perdeu a queda para um time que foi líder de chaves, né? Líder. Não, mas quando fala em vexame, perder faz parte do jogo. Agora, que vexame? Pô, vexame é não participar. Ah, não chegou. Não, está fora do PAN, ele perdeu. História, a seleção brasileira não participa. Ah, entendi. Então, porque é uma coisa tradicional fácil, era um time. Sim, era coisa que já de praxe eles irem, né? Foi a mesma coisa da seleção brasileira de futebol, perder, sair fora, não ter o direito de participar de uma Copa. Ah, mas vocês podem se preparar, porque isso aí vai ser uma coisa mais corriqueira que vai acontecer no nosso esporte, porque o Brasil, ele vem plantando uma falta de estrutura esportiva no país, que isso aí ele vai colher, cara, já começou, né? Aí, ó, você mesmo tá dando isso aí. Então, não tem incentivo nenhum, os atletas têm que treinar com o seu próprio dinheiro, exatamente, aí é complicado. Entendeu? Vai perder patrocínio, entendeu? Tu vai afundando, é uma forma de entender como está a gestão brasileira como um todo, né? Entendi. Administrada aos chutes. Mas e aí, mais alguma coisa de basquete? Não, vamos tocar pauta aí, que o Manolo e o Jim estão aqui, então tem assunto para correr. O Petros mandou o áudio novamente. Muito obrigado, Petros. Parece que estava presente aqui do nosso lado. Né? Esse estúdio aqui do NetoCast é mil maravilha. Nossa senhora, eu vou falar. É high-tech. Manolo, tá na escuta aí, Manolo? Vamos lá. Vamos partir pro Fórmula 1. Eu vou passar a primeira classificação. Nós tivemos aí no dia 27 de agosto o GP da Bélgica, lá de Spa-Francorchamps, certo? Então nós temos a classificação da seguinte forma. Primeiro lugar, Sebastian Vettel com 220 pontos. Segundo lugar, Lewis Hamilton com 213 pontos. Terceiro lugar, Valtteri Bottas com 179. Quarto lugar, Daniel Ricciardo com 132. Quinto lugar, Kimi Raikkonen com 128. Sexto lugar, Max Verstappen com 67. Em sétimo lugar, Sérgio Pérez, 56. Oitavo, Esteban Ocon com 47. Nono, Carlos Sainz Jr. com 36. E em décimo, Nico Hülkenberg com 34. Manolo,
Jim, quem assistiu a corrida aí, quer fazer algumas considerações aí pra gente? Não, assisti sim. Jim, você quer falar alguma coisa inicialmente? Não, Manolo, pode meter bronca. Eu, infelizmente, não consegui assistir. Bom, a corrida foi aquilo de se esperar. Um circuito veloz, né? Um circuito que iniciou antes, porém, fizeram uma homenagem muito, muito bela ao Michael Schumacher, em comemoração aos 25 anos, a primeira vitória dele, né, exatamente na pista de Spa, lá na Bélgica, e foi muito bonito, com a participação do filho dele, guiando uma réplica do carro do pai. No final ele faz uma reverência ao carro, as famílias, né, se comovem com aquela coisa, os torcedores do Schumacher, e todas as equipes, acho que foi uma bela homenagem. Mas, no sentido voltando à corrida, o Hamilton e o Vettel fizeram uma corrida espetacular. Uma corrida daquelas que você pode dizer que vale a pena ser vista pela disputa limpa, honesta, o valor que a Fórmula 1 realmente deve agregar. Né? Tudo muito bacana, tudo muito bem feito, onde se prova exatamente a grandeza do carro da Mercedes em relação à Ferrari, que num dado momento era decisivo que o Vettel pudesse passar o Schumacher, e os motores do Mercedes falaram mais alto mesmo, e era o que era de se esperar. Tiveram uma ampla vantagem e o Hamilton dominou a corrida de ponta a ponta, da largada ao final, ficando o Vettel em segundo lugar, muito feliz ainda com 7 pontos de diferença, sendo que na próxima corrida, em Monza, caso o Hamilton ganhe, eles estarão empatados em pontos, tá? Estarão iguais. Então, vai ser também uma corrida muito emocionante, porque Monza é uma pista veloz. Monza vai ser Monza vai ser o dia 3 de setembro, né, Manolo? Domingo próximo agora. Às 9 horas da manhã, né? Às 9 da manhã. E é um circuito veloz também. Você tem retas em Monza que chegam a 350 por hora, e o motor Mercedes vai ter todo o favoritismo possível. Só que Monza é na Itália, a casa da Ferrari. Os tifosi, que são os torcedores fanáticos da Ferrari, vão estar em peso, né? Então vai ser muito equilibrada essa coisa da pressão emocional ali em Monza, né? Mas, com certeza, o Hamilton tem uma boa vantagem de carro sobre o Vettel. Vamos ver o que vai acontecer. Interessante isso aí que você falou. Então, os torcedores da Ferrari é tifosi? É tifosi, que na tradução ao pé da letra seria fanáticos. Ah, entendi. Como é chamada a torcida da Ferrari. Né? Entendi. Bacana. Sim. Eu não sabia disso, não. É tifosi. Bom, e aí teve também, Manolo, não sei se você ficou sabendo. Vai, pode tocar o barco. Não, teve um negócio entre o Ocon e o Pérez lá, que eu ia falar sobre isso agora. Isso, manda bala. Um espetáculo triste, porque são dois companheiros da mesma equipe, os dois fazem parte da Força Índia, e num dado momento o Sérgio Pérez ultrapassa o Ocon, e aí espera o Ocon botar uma roda junto com a dele e joga o cara em cima da murada. Quer dizer, ele levou a pior porque teve o pneu furado, o outro teve o aerofólio quebrado, mas poderia ter ocorrido um acidente de maiores proporções se aquelas rodas sobem uma na outra. Ali é complicado. É complicado porque o carro é lançado. E aí tem capotamento, quer dizer, uma atitude irresponsável que justifica, no caso, a falta de pulso da equipe com os dois pilotos. Eles deveriam ser punidos pela equipe, deve haver uma ação mais rígida, até pela própria FIA, sobre a organização da F1, sobre as atitudes tomadas entre os dois, independente do fato de que são colegas de equipe, eles não se dão bem fora de pista, extra-pista, eles vivem as curvas. Viu, Manolo, agora, parece que se não... isso para a pista é inadmissível. Quem fez a ultrapassagem, foi qual piloto mesmo? Foi o Sérgio Pérez. Então, o Sérgio Pérez jogou o carro em cima dele. Então, mas diz que se fosse outro piloto, não teria feito. Ele alegou que como conhecia o Ocon, né, já de equipe, ele falou que saberia qual seria a reação. Ou seja, ele estava justificando uma maneira de ter feito aquela manobra arriscada
certo? Ele falou, se fosse outro piloto eu não teria feito, porque Ele não tinha, se você observar o tape do choque, ele não tinha chegado no ponto de tangência da curva ainda para poder fazer a tomada. Ele ainda estava na reta. Ele joga visivelmente o carro em cima da roda dianteira do Ocon. E aí, só que a roda traseira dele, o pneu vai para o espaço. Sim. Ele arrebentou a frente do Ocon, a lateral, o bico, o spoiler dianteiro do carro do Ocon, mas teve o pneu traseiro dele furado. O Ocon parou, trocou o bico e voltou para a corrida. Ele não voltou mais. Ele se ferrou. Entendeu? Então, quer dizer, é o tipo da coisa que isso tem que ser abolido na Fórmula 1. Já teve aquele episódio entre o Hamilton e o Vettel, que foi extremamente desagradável, enfeia o espetáculo. Né? Parece briga de rua, é uma coisa feia. Bom, né? vamos partir para coisa boa, então. Vamos lá. Deixa eu falar aqui do Felipe. O Felipe fez até uma corrida excelente, largou em 16º lugar, conseguiu um 8º lugar, terminou em 8º lugar, por conta também, ele foi punido, né, nos treinos, porque ele ultrapassou uma bandeira amarela. Só que a culpa é da equipe. Aliás, a Williams nunca teve tão mal organizada na vida como está hoje em dia. É uma equipe que não tem um investimento maior, não teve grande investimento, por ter um carro ruim. A culpa não é do Felipe somente. O carro da Williams é ruim, a equipe está muito desorganizada, e o Felipe está sofrendo as consequências disso. Ele foi heróico em tirar esse 8º lugar, tirou aí da cartola. Bom, Manolo, nós temos, só para você estar a par do tempo, nós temos 25 minutos. Tá? Então, eu estou dando uma adiantada aí, que é para poder falar de tudo que interessa, depois que sobrar. Então o que acontece? De Fórmula 1 especificamente, se tem mais alguma coisa de destaque, a gente pode levar para o final depois, se tiver, a não ser que tenha alguma coisa de destaque. Não, necessariamente não. Já falamos de Monza aqui. Falamos de Monza, falamos da colocação, falamos do que aconteceu nessa corrida aí. Então vamos partir para Libertadores, então, que nós estamos chegando. Vamos falar. Primeiro vem Libertadores, depois Brasileirão, Copa do Brasil. Nós partiremos aí, o Manolo tem coisa aí pra falar do box. Jim tá acionando lá o microfone. Jim também tinha alguma coisa da seleção brasileira pra falar também. E então vamos tocar o barco aqui na parte de futebol e vamos deixar o resto do que a gente conseguir encaixar lá pro final, né? Vamos deixar pro gargalo. Então vamos lá, nós estamos na quarta de final da Libertadores. Nós teremos aqui os confrontos, serão dia 14 de setembro em diante, né? Então no dia 14 de setembro nós teremos lá o George Wilstermann versus River Plate. Depois do jogo da volta, vou precisar colocar o teclado aqui porque não tem mouse esse tablet. Então vamos lá, como se já tivesse... Toda vez que você fala o nome desse time, eu dou risada, até quando acontece na televisão. George Wilstermann versus River Plate. O jogo vai acontecer, o jogo de ida às 14 de setembro, às 21h45. E a volta vai ocorrer no dia 21 de setembro, às 19h15. Nós teremos aqui, no dia 13 de setembro, nós teremos o São Lourenço versus o Lanús, às 19 horas no dia 13 de setembro também, e o jogo da volta será no dia 21 de setembro, às 21h45. Teremos no dia 13, Barcelona de Guayaquil versus Santos. Olha, ó, Brasilzão seguindo firme aí. Barcelona de Guayaquil versus Santos no dia 13 de setembro, às 21h45, e o jogo da volta será só no dia 20 de setembro, às 21h45. Por fim, no dia 13 também de setembro, lá no Engenhão, às 21h45, nós teremos Botafogo e Grêmio. E o jogo da volta vai ser dia 20 de setembro, às 21h45. Ou seja, nós temos os brasileiros aí, Santos, Botafogo e Grêmio. Manolão, Jim, alguma consideração aí? Você sobre algum acontecimento aí que vocês acham que foi extraordinário aí com relação ao Libertadores? Não, até agora Não, porque a gente falou semana passada, o Manolo não chegou a participar porque ele estava com problema na internet. Nós estávamos arriscando aqui que ficaria no final. Ó, hoje, se nós pararmos para pensar, nós temos Santos, Botafogo e Grêmio. O Jim já disse que o Grêmio passa dessa galera aí. Então, se o Grêmio passar, nós teríamos aí Santos e Botafogo para encarar dos brasileiros, né? Então o Grêmio vai encarar o Botafogo no dia 13
E eu acho que o Grêmio passa pelo Botafogo. Acho que Manolo, passa com folga. Manolo participou do último NetoCast Sport de semana passada? Participei do Ah, último, então tá. do penúltimo que eu não participei. Ah, tá, do penúltimo, verdade. Então você também falou, né, Manolo, que o Botafogo, que o Grêmio... Eu acreditei no Grêmio, né? Mas o Grêmio... o Grêmio deixa pela hora a gente falar sobre Copa do Brasil. Então tá bom. O Grêmio realmente... Acreditávamos no Grêmio, né? O Renato Gaúcho, ele não é só um cara boçal, ele é pretencioso. O Renato Gaúcho, ele não sabe segurar a porcaria da língua dentro da boca. Então ele diz, eu vou ser campeão da Copa do Brasil novamente. E vou botar os meninos só para jogar no Campeonato Brasileiro. Quem se lascou, né? Porra, perdeu nos pênaltis, o Cruzeiro se classificou. O Cruzeiro, né? E vai fazer a final com o Flamengo. Porra, é um idiota. Agora eu já tô meio assim, né? Será que o time do Renato Gaúcho vai conseguir segurar essa do Libertadores? Não sei. Bom, então vamos lá, Manolo, guarda isso aí pra bala na agulha, deixa essa bala na agulha aí, pra gente ir mais pro final da polêmica da semana aí. Vamos agora partir vamos lá, vamos ver aqui. Brasileirão, vamos lá, Brasileirão, nós estamos com a seguinte tabela, Corinthians está na liderança com 50 pontos, segundo lugar Grêmio com 40, terceiro lugar Santos com 38, em quarto lugar Palmeiras com 36, o Flamengo está em quinto lugar com 35, Cruzeiro em sexto com 31, Botafogo em sétimo com 31, Atlético Paranaense com 30 em oitavo lugar, Fluminense em nono com 30, Sport em décimo lugar com 29, 12º lugar Vasco com 28 e 13º Ponte Preta com 27, Bahia em 14º com 26 e na zona da degola, lá vamos pular tudo isso aí, depois em Curitiba, Vitória, Chapecoense, Avaí, São Paulo e Atlético de Goiás. Na zona da degola nós temos Chapecoense em 17º com 25, o Avaí em 18º com 25 também, São Paulo lá na Lanternona com representando em 19º lugar com 23, o Atlético de Goiás com 20, no 20º lugar com 19, Atlético do Goiás, esse, né, o Manolo, que ganhou do Coringão. Então, o Corinthians conseguiu um fato inédito, ele conseguiu passar a primeira fase do Campeonato Brasileiro invicto, sem nenhuma derrota, e conseguiu, no início da segunda fase do Campeonato Brasileiro, perder por Lanterna e por Vice-Lanterna. Ele primeiro perdeu por Vice-Lanterna com o Vitória. É verdade. O Vitória daqui da Bahia. E depois ele perde o Atlético Goianiense, que é o Lanterna da competição. Meu amigo, eu só tenho uma teoria sobre isso. Mandaram o Corinthians abrir as pernas, porque senão o Corinthians ia ser campeão por antecipação. O Campeonato Brasileiro perde a graça, os caras perdem dinheiro e emoção. Então, Coringão, tira o pé, deixa os caras chegar mais um pouco, não ganha toda, peraí, né, tá. Não é possível, cara. Deu branco na cara. Não é fazer isso no retorno, no início da segunda fase, seria dar muito na cara. Seria melhor se fizesse isso no meio, né? Pois é, cara, mas é que vai que os patrocinadores que mandam no futebol brasileiro, né, encheram o saco da CBF, e a CBF foi lá, chamou a diretoria do Corinthians e propôs isso, porque não é possível. O time é o mesmo da primeira fase, o técnico é o mesmo da primeira fase, os times que estão disputando a segunda fase são os mesmos, e o Corinthians perde absurdamente para dois times teoricamente muito fracos. Pô, não tem lógica isso. A única lógica que eu vejo foi fato mesmo, não foi teoria não, foi fato, né? Bom, só pode. Bom, então vamos partir para a Copa do Brasil, vamos lá? Vamos ver o que nós temos aqui. Como é que tá a colocação? Nós vamos para a final, né? A final vai ser Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro. O jogo da ida vai ser dia 7 de setembro, lá no Maracanã, às 21h45. Olha, o jogo da ida vai favorecer o Flamengo aí contra o Cruzeiro, porque a pressão da torcida vai ser grande, hein? E o jogo da volta vai ser no dia 27 de setembro, lá no Mineirão, às 21h45, e a pressão vai ser contrária. Eu não sei se o Cruzeiro vai aguentar a pressão da torcida, mas o Cruzeiro tem sido um time aí bem sangue frio, ele não tem se intimidado muito por ter jogado
em estádio que não seja dele, né, Manolo, Odin? Não é verdade isso? É isso, mas se o Cruzeiro conseguir fazer um golzinho, pelo menos lá no Maracanã, vai que o Flamengo, que esse jogo sai 1-1, o Cruzeiro leva vantagem para dentro de casa, né? Porque o gol de fora de casa vale mais. Então o Flamengo teria que ter uma vitória ou ganhar com a diferença de 2 gols, entendeu? Então é bacana, é legal. Vai ser bom. E eu vou ser cruzeirense desde pequenininho. Tirando também que agora já teve um tempo da chegada do técnico novo, então possivelmente, né, ele já apresente algum resultado, mas eu acho que não vai dar o técnico não joga, quem joga são os atletas, né? Muito pouco tempo para implementar uma filosofia pessoal de sim. Eu acho que vai dar Cruzeiro, cara. Vai dar. O pessoal tá muito. Tá como. O Cruzeiro tem recebido o carisma aí do pessoal. E acho que. Eu não sei se se o Flamengo tá muito. A maior torcida do Brasil, salvo equívoco de minha parte, né? Mas eu não sei se é por causa disso. E de repente fica sempre naquela história do Davi, todo mundo torcendo pro Davi, né? Não é verdade? Não. É porque o Flamengo, cara, o Flamengo tem umas coisas de que não é só porque ele é a maior torcida do Brasil. O Flamengo tem umas coisas, sei lá, que irritam, que aborrecem, essa superior. O próprio Flamengo em si, esse fato do Flamengo ter essa supremacia toda dentro do futebol brasileiro, o Flamengo não cai nunca para a segunda divisão. Todo mundo cai para a segunda divisão. Mas o Flamengo nunca vai cair para a segunda divisão porque os patrocinadores e a Rede Globo não deixam. Então, essa nojeira, eu quero ver o Flamengo, eu não gosto tem flamenguistas aí ouvindo a gente, então não quero ser antipático. Eu não gosto de time que então, tem senhores, temos 15 minutos então. O Jim, você tinha alguma coisa aí da seleção que você falou que tava bacana aí? Manda pra gente aí, que aí a gente já parte pro boxe aí, o UFC, e o Manolo já fala do boxe aí. O que tem aí da seleção que você viu aí? Só lembrando que amanhã, então, às 21h45, é verdade. Grêmio. Isso. Brasil e Equador. Brasil e Equador. Tite confirmou o William, que será titular da seleção brasileira na partida de quinta-feira contra o Equador pelas eliminatórias. Felipe Coutinho, que em razão da negociação para trocar o Liverpool pelo Barcelona e de uma alegada lesão nas costas, não participou do início da temporada inglesa, então ficará no banco de reservas. Marcelo vai ser o capitão, parece, né? Entendi. Você falou também uma coisa do a gente estava conversando sobre o uniforme. Como é que vai ser o uniforme lá, Odin? O uniforme vai ser o clássico camisa amarela, bermuda, shorts azul, meia branca. O Manolo vai gostar, porque aquele uniformezinho azul da seleção, pelo amor de Deus, né, Manolo? Eu acho feio aquilo lá também. Não tem nada a ver. Tem que jogar com o padrão número 1 mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Não tem peça, não. Eu acho assim, eu tinha uma seleção, você está jogando dentro de casa ou está jogando lá fora. Seleções não tem cores iguais, como nós temos no time de futebol aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro mesmo. Times de camisa branca não podem jogar na mesma partida, exatamente para não ter um problema com. Até para a identificação dos próprios jogadores dentro de campo, porque na velocidade você vê o grupo branco passar. E a arbitragem. Mas seleções, cada um tem sua camisa. Manolo, olha aqui, só aproveitando aqui, o Dan, né? O Dan Endo, lá do Japão, tá participando aqui pela conversinha do Spreak. Pra variar, ele falou, vai Corinthians, né? Não tem jeito. E aí ele falou assim, o Manolo sendo rabugento, como sempre, não sei em que parte que foi aí, Manolo. Quando eu falo mal do Corinthians, eles acham que eu sou sim. E aqui, e a Austrália usa as mesmas cores que o Brasil. Pois é, isso que a Colômbia também usa. E Colômbia também. É isso que eu ia falar. Vocês que estão mais antenados nessa questão. Existem jogos, quando o Brasil tem que jogar de azul, eu sei que Colômbia era um. Bem lembrado, eu sei que Colômbia era um. E o Dan tá falando agora que a Austrália também usavam as cores que o Brasil, as mesmas cores que o Brasil. É isso mesmo, Manolo? Então nós temos eles têm vontade de ser brasileiro, por isso que eles jogam com nossas cores. Não, mas eu pensava que fosse só a Colômbia, mas o Dan tá falando que a Austrália também usa, né? Também. Novidade, não sabia não. Não sabia disso. Passar a escalação?
Manda bala, Dinho. Nós temos aqui, deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, Então, só merreca. rapidinho. Deixa eu ver aqui. Nós temos 12 minutos, passa a escalação e vamos partir pro boxe então, Manolo. Vai lá, Dinho, manda Beleza. bala aí. Ó, a escalação vai ser a mesma formação da estreia de Tite há um ano, contra o mesmo Equador. Vai ser Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho, Renato Augusto, William e Neymar e Gabriel Jesus. Toca o barco. É isso? É isso aí. Seleção brasileira, todos juntos vamos, avante Brasil, vamos seleção. Tá, então beleza. Eu pensei que ele fosse fazer Já tá uma consideração classificado? sobre essa, justamente sobre a escalação, entendeu? Mas beleza, então vamos partir pro boxe. Nós estamos com o tempo já correndo aqui, antes que não dê mais tempo. Vamos lá, vamos passar primeiro. Eu vou passar a primeira questão aqui do UFC, só Que pra não tem gente. nada, você não Então, o vai. UFC, o próximo UFC vai ser só dia 2 de setembro, às 11 horas. Nós vamos ter a luta com a principal Struve versus Volkov, certo? Aí depois A nós Renault contra o Bernardo. Renault contra Bernardo, isso aqui é lá, pela feminino, luta né? feminina, né? Aí vem lá, Barradurzada. vai lá, Barradurzada contra o Wilkinson. vai lá. Edwards contra o Barberena. Vamos lá. Esse aqui é bacana. Agora, Tá? esses foram os do card principal. No card preliminar, nós teremos aqui Tio Contra versus Volivolik. Vai. Velikovic. Taizumov Tem que- versus Silva. Não, peraí. Tem que ter essa Essa narração dos viração de nomes língua aí. que já virou tradição no NetoCast Sport. Vai lá. Trator Toca o contra barco. contra o Burnell. Kabilov versus Green. Pra cima aqui. Vamos lá. Bodão versus Hakik. Hakik. Magomedasharipov contra Santiago. Mihajolovic contra Edilov. Vai lá. Gold contra Holbrook. Pronto, acabou. Aí acabou essa enrolação. Acabou. Mas vamos lá, gente. Esse vai ser o card do UFC que vai rolar dia. Não, que vai rolar dia. Dia 3, né? Dia 3 de setembro. Não vamos perder porque o Dia pensador. 2, dia 2, dia 2. Pensador, dia 2. O pensador não conseguiu aparecer lá. Gabriel Jesus de volta, o Dan tá dizendo aqui, ó. A gente não teve o pensador aí, provavelmente não conseguiu pôr as meninas pra dormir em tempo hábil de chegar. Então vamos lá, Manolo. Você que tá queria falar sobre boxe, vamos lá então. Vamos tocar o barco. Deixa eu só. Vamos lá. Quem me conhece, os ouvintes aí, que já me acompanham há algum tempinho, sabe que luta não é bem o meu forte, não. Mas era a luta do século, né? Pelo que foi anunciado pela mídia mundial, toda aquele glamour, aquela palhaçada toda que os caras fazem, se ameaçam, aquela coisa, enfim. No sábado passado, enfrentaram-se Floyd Mayweather e Conor McGregor, né? E uma luta cheia de expectativa, até porque o Floyd é um campeoníssimo. Incontestável. O cara nunca perdeu uma luta. 50 lutas invicto. São 49 lutas e 49 vitórias. Até então. Né? Ele passou com essa vitória final a ter 50 lutas e 50 vitórias. O idiota do McGregor não tinha o que fazer, porque é um lutador de Artes mistas, né? É o lutador de artes mistas. Ele é um lutador misto, ele luta tudo, ele luta taekwondo, ele luta boxe, ele luta... É o Muay Thai, ele pratica Muay Thai. Mas enfim, não tem as manhas do boxe. O cara vai desafiar um especialista em boxe. É problema. A luta começou franca, batida e tal, e o Mayweather só se defendendo e estudando ele. Quando chegou no sexto round, o Mayweather resolveu dar uma aula de boxe pro cara, mas bateu, que o cara tá rodando até hoje. A luta terminou, o nocaute técnico, tá? O cara levou tanto cruzado na cara que acho que a cara dele tá torta até agora mesmo. Sim. Foi parar Isso era o queixo, pensador foi que parar tinha que ter e- narrado isso aí, ó, tá vendo como... Ó, o Dan chegou aqui, ó, aproveitando só esse corte que eu acabei de contar. O Dan falou que a minha pronúncia continua totalmente péssima e a do Silf tá melhor. Então o que acontece? Isso aí, ô Manolo, é o típico do comentário que o pensador ia detonar, né? Ia detonar. O cara é um vacilão. O cara foi desafiar um especialista, um campeão
consagradíssimo, que já tinha declarado aposentadoria, mas depois da luta, o Floyd Mayweather deu a seguinte declaração: olha, gente, eu realmente agora estou aposentado, eu estou com 40 anos de idade, eu agora realmente estou aposentado, só que eu não ia poder perder essa oportunidade de ganhar 300 milhões de dólares e 36 minutos. Cara, é grana pra dedéu, cara. E o Gregor ganhou, o Pregor lá ganhou 100 milhões. O que perdeu. O que perdeu. Pô, Até bicho, nós. É o que eu falei, eu tava no Prainha Paulista lá, quando tava rolando. Ganhou. Cara, 100 milhões pra você apanhar. E até não, eu lá Eu tô correndo. vendo, poxa, me paga ganhou o seguinte, me paga 3 milhões e me bate. Me bate à vontade. Hein, mano? Peraí, Cara, abraça, cara. quer Não, fazer a cara divisão? abraça, é verdade, Jim. 300 milhões de dólares em 36 minutos. E olha, não muito suados. Caraca, Não, quantos? ele não Quantos? só- Para. Quanto, Manolo? Quantos segundos? Não, 36 minutos. 36 Minutos? minutos. Não, a luta foram 10 rounds, né? Peraí, então, pera um pouquinho. Quanto foi o valor que o Caba ganhou? O cara ganhou 300 300 milhões de milhões. dólares. 300 milhões. Vamos dividir aqui por quanto você... Dividido por 36, pra você saber quanto ele ganhou por minuto. Ele ganhou simplesmente 8 milhões e 333 mil por minuto. Nós Por não ganhamos minuto. numa vida. Assim, Por minuto. Por minuto. Por minuto. Por minuto. Ah, não, bicho. Pelo É o que o amor de Deus. Manolo ganha. Rapaz, Só se for eu de preciso aborrecimento, arrumar uma eu- vaga de sparring nesses caras aí. Alguma coisa assim. Não é possível um negócio desse. É muita grana, cara. É Boxe muita paga grana. bem. É muita grana. Olha, então fica a moral da história é o seguinte: galo que vai passear com o pato morre afogado. Morre afogado. E o Dan falou aqui, ó, bater advogado dá processo, não pode. Ô Dan, não vem cortar meu barato, Dan. Deixa os caras me bater, que tá, beleza, deixa quieto. Esquece esse negócio de advogado. Pelo Ele menos, rasga o diploma. esquece. Rasga o diploma nessa hora. Deixa- Advogado, o cara xinga ele na rua, depois que ele vai preso, ele passa, ô doutor. Não, é verdade, é verdade. Depois, aí chama de doutor. Mesmo não tendo doutorado, aí chama de doutor. Aí tiver na grade lá com um cara de 3 metros de altura por 1 de largura, aí ele falava, ô doutor, me tira daqui. Bom, vamos lá. Jim, Mas mais é alguma isso, consideração? Nós estamos aqui, ó, só a gente não perder o tempo aqui, ó. Nós temos 4 minutos e 40 segundos. Mais alguma curiosidade? Não, tira bastante, mas até é longo que eu tenho que Não, mas não, é resumo. não é o resumo da ópera. Não, é coisa de 1 minuto, Silvio, que senão não dá pra tempo de a gente se despedir. Tem umas coisas bacanas. Ah, então tá. O Silvio agora, apesar do... Você vê... Só falar uma coisa aqui, ó. Então vai lá. Na Não, você tem Finlândia que chegar tem- aqui perto, né? Na Finlândia tem um Vai. esporte, ó, uma competição. Vai. Finlândia, a terra do celular. Vai. Lá tem até aqui no texto, já que falamos de Finlândia, você sabia que existe no país um campeonato de arremesso de celular? Ganha quem atirar o seu celular velho mais longe. Ué, tá bom. Tá bom? Tem arremesso de martelar O celular? Sônia é campeão. Tem de martelar celular que eu vou me candidatar. Porque, Tem de arremesso de bolsa, só que ó, arremesso porque de eu já bolsa. arrebentei uns 3 no martelo já. Arremesso de bolsa é apenas uma das competições realizadas nos eventos pré-parada LGBT de São Paulo. É disputado por drag queens e ganha quem fizer o mais distante arremesso de bolsa. Arremesso de bolsa. Aí, bolsa. Manolo. Aí. Corrida Chega de aí, queijo, pessoal do corrida de LGBT, panqueca. vai lá arremessar a bolsa e ganhar uma grana. Ó, tem corrida de queijo, corrida de Coloque- panquecas. Já deve colocar aquele consolo de borracha pesado dentro da bolsa, já joga pra dar mais lastro na hora de arremessar, né? Arremesso de cabra morta. Não, pelo amor de Deus, cara. Isso é lá na... Tem uns esportes bacanas, depois semana que vem a gente fala mais. Bom, senhores, É. nós temos 3 minutos aqui, essa foi boa. Mais alguma consideração aí? Mais uma novidade? 3 minutos. Isso aqui tá parecendo um leilão de fórum judicial. 3 minutos. Não, aqui teria que falar o... Manolo, mais alguma coisa da semana? Polêmica? Não, polêmica é o Vitória saiu da zona do rebaixamento aí, né? O pessoal ficou chateado porque Que polêmico é essa aí, rapaz? Não é polêmica nenhuma. Não, basquete do Brasil que se afundou. Chiou, mas o cara foi lá, botaram a culpa do juiz, mas não teve nada não. O time mereceu. Bom, então tá bom. Saiu da Gente, zona do ó, rebaixamento. vamos lá. Graças a Deus. 2 E minutos. Renato Gaúcho, não, eu falei isso é por causa do Dinho, que o Dinho gosta de Vitória. E Renato Gaúcho que calha a boca aí pra te fazer o trabalho dele, pra ver se o Grêmio não faz outra vergonha, né? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma correção. Vai rapidinho, gente. Correção rápida sobre a luta de boxe. Que eu li muita coisa falando, o pessoal reclamando que a luta do século era quando o Tyson lutava, quando o Holyfield lutava, quando não sei quem.
Gente, Era toda a gente tem que entender que mudou o século. Mudou. O cenário não é mais o mesmo. Desse século, essa foi a luta. Bom, senhores. Pois é, mas é que senhores, os caras do século passado continuam parados nele. Então é complicado. Senhores, 1 minuto e 50, vamos despedir. Silvio, um abraço pra quem? Boa noite pra todo mundo. Pra todo mundo. Nós na vamos paz. continuar aqui depois da gravação. Vamos continuar um pra terminar nosso vinhozinho. Manolo, um abraço pra quem? Um abraço para os ouvintes, né? Como sempre, os ouvintes do NetoCast que prestigiam o programa. Um abraço para isso vocês aí. todos pela companhia, obrigado. É Bom. sempre um prazer participar com vocês. Grandes pessoas, grandes amigos. Jim. Abração para todo mundo. Até a semana que vem. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. É isso aí. Bom, eu agradeço a participação novamente de todos vocês que participaram. Agradeço ao Petros. Pensador não apareceu, mas fica aí um abração para ele. Pro Dan, que tá sempre participando aí, um abração também, Dan. Nós temos aqui 1 minuto e 11. Vou espalhar o link aí do Hangout pra gente continuar conversando. E é isso. Muito obrigado e até o próximo NetoCast Esportes ao vivo. Fomos!